Amém? Vamos à palavra? Eu vou pedir para os irmãos abrirem João 4, a partir do verso 19. Nós vamos ler João 4, do 19 ao 27. João 4, versículo 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorarais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com elas? Pai amado e querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento. E eu peço, Senhor, que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre a minha vida. Que seja falado aqui somente a sua palavra, em verdade. Que o Senhor coloque na minha boca tudo aquilo que o Senhor deseja falar para todos nós que estamos te ouvindo. Louvado seja o seu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que eu acabei de ler, na verdade, ela já começa desde o início do capítulo 4, a respeito de uma mulher de Samaria. É a conversa do Senhor, a conversa de Jesus com uma mulher de Samaria. A primeira coisa que eu queria estar falando com vocês é a respeito de Samaria. Samaria é uma cidade próxima de Jerusalém, que foi invadida pelos assírios, né? E a partir dessa invasão, Samaria, ela começa a se perder um pouco a respeito dos mandamentos do Senhor, porque ela se mistura com os assírios, as mulheres acabam se casando com os assírios, e aí o povo de Deus daquele lugar começa a se afastar do Senhor, deixar as leis do Senhor de lado, porque está se envolvendo com os assírios que são idólatras. Então houve um afastamento. E os judeus não consideram os samaritanos, né, como judeus como eles, justamente em função dessa mistura. Então existe uma divisão entre Jerusalém e Samaria. Existe todo um preconceito em cima dos samaritanos em função disso.
E essa passagem está falando de uma mulher samaritana, né? Jesus conversando com uma mulher samaritana. E quem era essa mulher? O texto diz aqui que essa mulher já tinha se casado 5 vezes e estava com um 6º homem que seria o seu futuro marido, né? Então, ela retrata bem de que forma que os samaritanos lidavam com isso, né? Então, estava totalmente fora das leis do Senhor, né? Isso não estava dentro da lei do Senhor. E é interessante que Jesus, ele está chegando no poço de Jacó e o hábito daquela época era que as mulheres fossem sempre buscar água nos poços e o mais próximo da sua casa. E elas, em geral, não iam sozinhas, elas iam sempre em mais mulheres, né? Elas não andavam sozinhas. E essa mulher estava sozinha, né? Porque em função do que ela vivia, as outras mulheres também tinham preconceito e então ela não tinha esse relacionamento com as outras mulheres, e ela foi num poço mais distante, porque ela não podia frequentar os poços ali próximo da onde ela estava, mais próximo da casa dela, por exemplo. Então nós vemos nesta passagem toda a carga, né, de preconceitos e do que se vivia na época, a cultura que se vivia na época, né? E o texto fala que o Senhor está conversando com ela, né? Coisa que também um homem na época não falava com uma mulher em público, nem com a sua própria mulher, né? Então a mulher, ela ficava em segundo plano, né? Ela não participava de várias coisas na cultura, né, judaica, e o homem não falava com nenhuma mulher em público. E Jesus vem nesse momento e ele vem para quebrar tudo isso. Então ele fala, primeiramente, com uma samaritana, né? Em segundo lugar, ele está falando com uma mulher, coisa que não é normal, não era do costume deles, né? E é interessante que ele começa a conversar com ela e começa a trabalhar o coração dessa mulher. E o que a gente pode perceber é que, apesar de tudo isso, né, dela ser mulher samaritana, impura para a época, ela estava conversando com Jesus e ela sabia a respeito de que viria o Messias, né, que sairia dali, que eles estavam esperando o Messias e que esse Messias ia trazer boas novas. Então era uma pessoa que conhecia o Evangelho. E Jesus, como disse o João na abertura, ele vê o coração, ele não vê a aparência, né? Ele não vê o pecado, ele olha para o pecador e ele quer o coração do pecador, ele quer transformar esse coração. Ele está conversando com essa mulher. E ele fala com ela a respeito do que é adorar. Porque ela questiona, ela pergunta para ele: onde eu devo adorar a Deus? Porque os samaritanos tinham um templo e Jerusalém, em Samaria havia um templo e em Jerusalém havia outro, porque eles não se misturavam. E ela pergunta: qual é o lugar, né, que eu devo adorar? E Jesus responde para ela que não é em Samaria e não é em Jerusalém, né? Os dois lugares, os dois templos não estão corretos. Por que não estão corretos? Está errado ir a adorar no templo? Não, não está errado ir adorar no templo.
Mas só o fato de haver essa divisão, né, de haver este preconceito, que os samaritanos tinham o templo deles e Jerusalém tinha o templo deles, Jesus coloca aí que nenhum dos dois lugares é o lugar que a gente pode dizer que é o lugar de adorar, né? E além disso, ele ensina que a verdadeira adoração ao Pai é em espírito e em verdade. Então ele começa a conversar com uma mulher samaritana, uma mulher impura para a época, falar com uma mulher que não era da cultura deles, né? Por ele ser um homem, não podia se dirigir a uma mulher. E ele coloca um dos versos que a gente sempre fala, a gente está sempre citando esse verso. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu consigo entender aqui que nesse momento, é claro que Jesus, em todo momento, né, ele já estava falando do seu evangelho e ele praticava isso, ele estava ensinando, né, ele sempre ensinava praticando e ele já estava fazendo isso. Que o evangelho dele, né, ia alcançar quem? Ia alcançar os gentios, ia alcançar os pecadores, ia alcançar as pessoas deixadas de lado, né? O evangelho dele vai chegar a todas as pessoas. É isso que ele está mostrando aqui, conversando com essa mulher. E o mais interessante disso é que ele vai tratando o coração dessa mulher, ele vai mostrando para ela que não é o fato dela ser samaritana, mas o fato de como ela conduz a vida dela e o quão distante, apesar dela conhecer Deus, ela está distante disso, afinal de contas ela está indo aí para o seu 6º casamento. Então ele está tratando o coração dessa mulher, né? Porque ela se dispôs a conversar com ele, né? Então não existe preconceito, não existe a cultura falando mais alto naquele momento. O evangelho tem que chegar, e Jesus mostra isso, ele tem que chegar aonde ele tem que chegar, nas pessoas mais fracas, nas pessoas mais humildes e principalmente nos pecadores. Porque ele vê o coração. Neste momento, ele está vendo o coração dessa mulher, né? O quanto essa mulher sofria de preconceito por ser samaritana, por ser uma mulher pecadora, por as outras mulheres não estarem com ela, porque ela estava indo no poço sozinha, sem ninguém, um poço distante, porque possivelmente ela não podia frequentar, buscar água no poço próximo à casa dela, né? E os discípulos dele, conhecendo a cultura da época, né, se admiraram com isso, né? Como que ele está conversando com uma mulher? O que ele está falando com esta mulher? Mas, apesar deles se admirarem, eles não perguntaram, eles não questionaram, porque eles já conheciam Jesus, né? O que eu entendo é que Jesus, ele mostra pra gente o que realmente nós temos que fazer, em humildade, sem preconceitos, sem diferenças, levar o evangelho, seja onde for, onde há necessidade. E o principal, que a gente o adore em espírito
e em verdade, né? Por que em espírito e em verdade? Profundamente. Quando ele fala em verdade aqui, é uma verdade que não tem que ter preconceito. É uma verdade que tem que buscar o seu irmão independente do que ele faz. Você não tem que amar o pecado do seu irmão, mas você tem que amar o pecador, né? Ele tem que ter a oportunidade de conhecer e de conversar com Jesus como todas as outras pessoas. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando, e de forma prática, porque todos os seus discípulos viram o que ele estava fazendo. E durante os seus 3 anos e meio, né, onde ele divulgou o seu evangelho, o tempo que ele estava aqui na terra, Jesus sempre agiu dessa forma, né? Ele saiu fora dos padrões quando ele enxergava um coração humilde, um pecador querendo se arrepender, né? E neste momento ele está mostrando isso, né, para esta mulher, que ela é uma pecadora, sim, porque ele fala isso para ela, né? Ele mostra que ela é uma pecadora, sim, né? Que a vida dela está impura pelos casamentos, tantos casamentos que ela já teve, né? Mas que ele percebia que ela conhecia ele e que ela podia ser diferente, tanto que ela sai dessa conversa, ela volta a Samaria, ela fala de Jesus, e a partir daí várias pessoas em Samaria são convertidas a Jesus. Então, nós podemos aprender com o Senhor que não existe preconceito, não deve existir preconceito, né? Não deve existir deixar falar a lei dos homens, a cultura, né? No momento que nós temos que levar o evangelho. É claro que nós seguimos as leis da onde nós vivemos, nós estamos dentro de padrões, mas levar o evangelho, a gente tem que seguir a Cristo. O que Cristo ensinou para nós, né? Que ele espera que sejamos adoradores, em espírito e em verdade, humildes, sem preconceitos. Amém? Era isso que eu gostaria de estar falando para vocês, que nós possamos ter esse coração de Jesus, né? Sempre pronto, sempre vendo, podendo enxergar, né, as pessoas que necessitam de uma palavra sua. Amém?